Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele, por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Sentemos. Faremos a nossa catequese sobre Paulo hoje. Bem, dos Atos dos Apóstolos, Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, foi pedir-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de poder trazer para Jerusalém presos, os que lá encontrasse, pertencendo ao caminho, quer homens, quer mulheres. Estando ele em viagem e aproximando-se em Damasco, subitamente uma luz, vindo do céu, o envolveu de claridade. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele perguntou: quem és, Senhor? E a resposta: eu sou Jesus, a quem persegues. Mas levanta-te, entra na cidade e te dirão o que deves fazer. Os homens que com ele viajavam detiveram-se imundecidos de espanto, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo ergueu-se no chão, mas, embora tivesse os olhos abertos, não via nada. Conduzindo então pela mão, fizeram-no entrar em Damasco. Esteve 3 dias sem ver e nada comeu nem bebeu. Ora, vivia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe disse em visão: Ananias. Ele respondeu: estou aqui, Senhor. E o Senhor prosseguiu: levanta-te, vai pela rua chamada direita e procura um homem chamado na casa de Judas por alguém em nome de Saulo de Tarso. Ele ora e acaba de ver à vista. Ananias respondeu: Senhor, ouve de muitos a respeito deste homem. Quantos males fez aos teus santos em Jerusalém. E aqui está, com autorização, os chefes dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor insistiu: vai, porque este homem é para mim um instrumento de escolha para levar o meu nome diante das nações pagãs, dos reis e dos israelitas. E eu mesmo lhe mostrarei quanto lhe é preciso sofrer em favor do meu nome. Ananias partiu, entrou na casa, impôs sobre ele as mãos e disse: Saulo, meu irmão, o Senhor me enviou Jesus, o mesmo que te apareceu no caminho por onde vinhas, e para
que recuperasse a vista e fique repleto do Espírito Santo. Logo caíram-lhe dos olhos umas como escamas e recuperou a vista. Recebeu então o batismo e, tendo tomado alimento, sentiu-se reconfortado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bem, queridos irmãos e irmãs, aproveitamos esse momento de meditar a palavra Paulo, Saulo, aonde que o Senhor se manifestou na vida. Nem Paulo conhecia Jesus, somente conhecia Jesus no caminho. E somos também colocados para caminhar com Cristo, caminhar com Ele. Paulo, a partir desse momento, se pergunta para ele quem é Deus, quem é Jesus. Ele vai começar a profetizar e transmitir a sua experiência neste encontro com Ele. E todos nós, queridos irmãos e irmãs, e também nesse tempo, mês da Bíblia, que possamos experimentar Jesus na nossa vida. Que não em uma teoria, não em uma filosofia, não em uma ideia, mas uma realidade. E para nós, Paulo também e você, como eu e a todos. Muitas vezes perseguimos Jesus através dos acontecimentos na nossa vida, não aceitando a nossa história, não aceitando também aquele que o Senhor envia na nossa frente. E perseguimos muitas vezes. E o Senhor é bom para todos nós. Quer revelar para todos nós, como vimos hoje, esses mártires coreanos, tantos mártires no século XVIII, morreram por amor a Cristo, por conhecer Jesus na Eucaristia. E Jesus Cristo se faz presente na nossa vida e nessa Eucaristia real, presente. E possamos amar a nossa história. Amar a nossa história e amar a nossa geografia. Nesses acontecimentos, nesses dias, especialmente do enterro da rainha, que possamos ver a grandeza da história, esta história acompanhada com uma cultura. Essa cultura de cada um, que possamos amar a nossa geografia, não esculambar a história. Cada um tem uma história única perante de Deus. E Deus fala. Essa história e uma cultura cristã. Que possamos de verdade viver essa cultura que Cristo vem ao nosso encontro. Porque a cultura da morte entrou no mundo, entrou na nossa família, entrou na nossa sociedade. Por isso que, se você vai ver assim a esculambação, você vai ver, ouvir, se vocês acompanharam nos jornais assim, os jornais britânicos, dos Estados Unidos, você vai olhar nos jornais do Brasil, acompanhando o mesmo momento assim, brasileiro é esculambado. Os jornalistas falam muito mal, muito mal, muito mal. Não sabe o que atrás de uma história, de uma cultura. Uma cultura. E muitas vezes nós não entendemos que Deus fala na nossa história. Daquilo que tu és. Como Paulo, no encontro de Paulo,
encontro de Paulo com Jesus. E Jesus vai revelar a cada um também de nós nesta Eucaristia. Nesta Eucaristia. E tão simples que seja a nossa história, e tão sagrado perante de Deus. Que possamos cada dia, queridos irmãos e irmãs, conhecer Jesus. E conhecer Jesus, viver com Jesus, com Ele. Na nossa vida, no seu matrimônio e também na vida da igreja, na sociedade, no trabalho, onde que esteja, de ver Jesus na história de cada um, de não escandalizar com as limitações, mas encorajando sempre uns aos outros. E a partir desse momento da conversão de Paulo, Paulo vai aprender de viver como discípulos de Jesus. Como esse evangelho nos diz hoje, quem são os meus irmãos? Quem é minha mãe? Aquele que ouve a palavra e põe em prática. Que ouve e quando ouve, realiza na sua vida. E quando é realizado na sua vida, real, presente. Por isso se alegra. E essa palavra anunciada para todos nós transforma a sua vida. Alegra. Transforma uma mudança. E se mudança, nasce uma criatura nova, como Maria. Escutou a palavra, realizou na sua vida, eis aqui. E gestou dentro dela Jesus. E possam também gestar dentro do nosso coração, nas entranhas da igreja, somos gestados dentro da mãe igreja para nascer uma criatura nova. Capaz de amar, capaz de perdoar, capaz de aceitar e capaz também de pedir perdão. A capacidade, Deus te dá a capacidade de amar. E por isso Jesus vai dizer, aquele que ouve, quem ouviu a palavra de Maria, esta é a minha mãe, este é meu irmão, a todos nós, aquele que ouve e compreende. Não adianta que você vai ver que você não compreende. E compreender, queridos irmãos e irmãs, e viver. Não? Viver. Não é compreender aquele que tu queres. Tu compreende porque Deus quer falar contigo. Nesse momento, nesse encontro com Ele, como Paulo, compreendendo, eu sou Jesus que tu me persegue. Ele compreende logo, porque estava perseguindo e compreendendo, agora ouve, escuta, obedece. Obedece. Tem humildade de aceitar a sua condição humana, uma luz. Por isso que a história, se não iluminada, não adianta e cega. Não adianta que você vai falar. Não adianta. Quando não é iluminada a história. Se você vai falar sobre os pobres, ele vai manipular os pobres. Manipular. Não compreende que quem é esse pobre. E muitas vezes, se perdemos Jesus, como a liturgia do domingo, se perdemos Jesus, somos tão pobres para ajudar os pobres. Não adianta nada.
Não adianta nada para escandalizado na sala de aula. E tantos passando fome. Sim, é verdade. Mas se tu, como tu vai ajudar? Se você perdeu, se não ouve, quem vai ouvir você se tu não ouve? Como você vai abrir o ouvido ao outro se tu nem consegue nem abrir os seus ouvidos? Não, éfata, abre-te, profeta. Por isso que aquele que aquele que ensina o caminho, ensina a verdade. Por isso ouvimos hoje, nesses mártires numerosos, Santo André, Paulo e seus companheiros foram martirizados na Ásia e oferecendo a sua vida por amor a Cristo, por amor ao Evangelho, porque escutaram e querendo viver participar no mistério do amor de Deus, na paixão, morte e ressurreição. Por isso as pessoas, os nossos irmãos que vão trabalhar com os nossos jovens nesses dias, eu espero que vocês também oferecem, prontos para dar a sua vida. E pouco, experimentar na sua vida, não é trabalhar para trabalhar, sabe? Para receber um título, nada nisso. Mas para participar no morrer de Cristo, participar no Evangelho, um pouco do meu tempo, um pouco dos meus bens. Eu quero que experimentar na minha vida, de rezar, de trabalhar, de estar juntos com os nossos jovens, de cuidar os nossos jovens, porque cuidando uns aos outros, nós vamos ver Jesus na vida de cada um, como Deus fala, como os nossos jovens sedentos da palavra de Deus, querendo ver Jesus. Por isso precisa iluminação, de iluminar a sua vida, a sua história. E iluminando a história, também Deus ilumina na sua história. Que tu sejam felizes. Essa felicidade que vem do alto, não é felicidade que o mundo oferece. Porque problemas terás, pobreza terás. Somos tão pobres perante a morte. Tão pobres perante a morte. Por isso que, muitas vezes, os nossos jovens, os pais, têm que renunciar. Renunciar a si mesmo. Renunciar até os seus afetos, o seu tempo. Renunciar nesse momento a sua casa. E vai ser a sua casa nesses dias nos barracos. Ou como assim? Pouco tempo. Sexta e sábado. Eu espero que uma chuva bem forte, sabe? É assim, ó. Para que todo mundo experimente a precariedade. Não é aquele balde de chuva, bênção de Deus, sabe? E somos burgueses, sabe? E queremos aquele de colchão, de todo assim. Olha, sim. Eu lembro no encontro em Polônia, rapaz, caminhei tanto assim, ó. Chuva, fila de confissões, rapaz, no meio da chuva, o povo nem moveu. Que alegria. Vocês pensam que os jovens, não é, humanamente falando, não são jovens, igual de todos isso aqui, ó, todos esses jovens, acompanhando os jovens, velhos e jovens, juntos assim, na fila, assim.
para pegar comida, toda de fila. Banheiro, fila. Com chuva, que ninguém morreu. Ninguém morreu. Porque o Espírito, o fogo de amor, eu quero experimentar o melhor que seja. Quer dizer, aprendemos a ser burguês muitas vezes, sabe? E nós cedimos um pouco de nosso colchão, assim, de deixar assim. E pensamos que a vida tem que ser vida boa, bem-estar. Bem-estar. Por isso que perdemos a palavra de Deus, perdemos o Evangelho, a boa notícia. E nós não conseguimos ver quem são os irmãos e irmãs de Cristo. Quem é a mãe de Jesus? E nós não conseguimos ser irmãos entre os irmãos. E somos irmãos em Cristo Jesus. Por isso que reclina, descansa o Filho de Deus, você sabe onde? Na cruz. Na cruz. O descanso dele. Não tem lugar para onde reclinar a sua cabeça. Eu espero que a comunidade aprenda, a nossa comunidade, aprender de viver na grandeza dessa suavidade do amor de Deus. Porque aquele que ama a Deus nunca faltará. Nunca faltará na sua vida. Por isso aprendemos assim de doar a nossa vida. E doar porque tu tens esse depósito da fé dentro do seu coração. Por isso Jesus Cristo, o encontro com Paulo, nasce a fé. Envia profeta Ananias. Cura as feridas de Paulo. E nesse tempo também possam curar as feridas na vida dos nossos jovens. Como os nossos jovens sofrem. Por causa do egoísmo do mundo. Por causa da pregação do mundo, da vida fácil. Sofre os nossos jovens. E quando sofre os nossos jovens, sofre a família. Sofre a mamãe e papai. E sofre o seu matrimônio. E muitas vezes esse sofrimento não tem sentido. Quando não ouve a palavra de Deus. Quando não põe em prática. Porque não são irmãos e irmãs, pai e mãe de Jesus. E irmãos e irmãs do mundo. Por isso, muitas vezes, estamos dentro da igreja e somos longe da mãe igreja. E nós não conseguimos escutar. E essa palavra penetra dentro dos nossos corações como uma chuva. E quando cai na terra, ele vai penetrar. Ele não vai voltar sem dar resposta na sua vida. Sem dar resposta de uma vida nova. Ele não volta sem mexer a terra. Por isso que pouco de chuva, olha a grama, as plantações. Rapaz, ele brota logo, na hora. Uma chuva de tarde, no outro de madrugada, já as plantas, as flores já vai começar. Uma vida nova. Espero que essa palavra toque os nossos corações. Enche de alegria os seus corações. Preenchido pela graça do Senhor e transborda no seu coração o amor entre os irmãos e irmãs.
Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.